Meu nome é Thalita, eu sou enfermeira do programa de diabetes do Hospital Israelita Albert Einstein e vou gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito de monitorização da glicemia no diabetes. O tratamento do diabetes, ele vai objetivar principalmente a prevenção de complicações, tanto a curto quanto a longo prazo. E aí, quando falamos de complicações, principalmente aquelas complicações, por exemplo, como alterações visuais ou ainda vasculares, que são decorrentes da hiperglicemia. O tratamento ele vai ser avaliado por meio de obtenção de medidas relacionadas ao controle glicêmico. E as principais medidas que hoje a gente utiliza para ter uma ideia de se o paciente está evoluindo com um bom controle glicêmico ou não, são duas. A glicemia capilar, que vai refletir principalmente assim flutuações agudas de glicemia, e a hemoglobina glicada, que vai representar aí flutuações mais crônicas de glicemia. Nós vamos falar num outro vídeo a respeito da hemoglobina glicada. Hoje, a gente vai focar um pouco mais na verificação de glicemia capilar. Então, esse é um procedimento que ele é preconizado para pacientes com qualquer tipo de diabetes. E é através da verificação de glicemia capilar que a gente vai poder ter uma ideia, uma compreensão melhor do efeito, por exemplo, dos diversos alimentos na nossa glicemia, do estresse, das emoções, e vai conseguir principalmente reduzir o risco de hipoglicemia também. A glicemia, ela é extremamente útil e é muito necessária para tomar decisão a respeito de ajuste de doses de insulina. Quanto ao número de glicemias capilares necessárias para um bom controle glicêmico, a grande parte dos estudos demonstra que o ideal seria 4 medidas por dia, sempre antes das refeições, e ao deitar também seria um valor interessante. Essa glicemia ao deitar, em geral, o médico ele solicita essa glicemia para que a gente possa ter uma ideia da dose de insulina basal, então da dose de insulina, por exemplo, NPH, Lantus, daquelas insulinas lentas que o paciente está utilizando. Então, se você dorme, por exemplo, com uma glicemia de 100, mas vai acordar, a próxima glicemia de jejum ela deu 200, quer dizer que falta um pouquinho de insulina, porque na madrugada não tem mais nada fazendo efeito a não ser essas insulinas de longa duração. Então, essa glicemia ao deitar, ela é importante exatamente para a gente conseguir entender se essa dose de insulina basal, ela está adequada ou não. Tá? Tem alguns pacientes, aqueles que utilizam insulina antes das refeições, né? Então, fazem contagem de carboidrato. Para esses pacientes, seria interessante não só a medida do antes da refeição, mas para esses pacientes é muito comum o médico solicitar a medida pós-refeição. Toda glicemia que é pós-refeição, nós fazemos 2 horas depois do início da refeição e não do término. Então, se eu comecei a me alimentar ao meio-dia, eu devo fazer a minha glicemia pós-refeição às 14, tá? Então, sempre do início da refeição. E elas são bastante importantes para entender se a dose de insulina que você está recebendo antes da refeição, ela está sendo suficiente ou não. É aquele mesmo pensamento. Então, se eu tiver uma glicemia na hora do almoço, por exemplo, de 100, só que o meu pós-almoço é de 200, aquela insulina que eu recebi no almoço não foi suficiente. Então, ela é uma glicemia que vai guiar bastante o médico nos ajustes de insulina. Por isso que é muito importante realizá-las. Todas essas glicemias, vejam que tem
um porquê do médico solicitar. Eu sei que às vezes é desconfortável, porque o procedimento não deixa de ser doloroso, né? Verificar uma glicemia capilar, mas tudo tem o seu porquê e tudo tem a sua importância. Às vezes, o médico solicita também a verificação da glicemia capilar na madrugada. E muitas vezes isso acontece porque pode ser que, por exemplo, você acorde com uma hiperglicemia decorrente de uma hipo que aconteceu na madrugada. A gente chama isso de hiperglicemia rebote. Então, por isso que muitas vezes o médico solicita essa glicemia também. Tá? Vale a pena ressaltar, gente, que em algumas situações especiais vão requerer mais glicemias, mais valores de ponta de dedo. Então, em casos de doença, em casos de uso de alguma medicação que possa alterar, exercícios intensos, enfim. Então, converse sempre com o seu médico, entenda sempre o que é o melhor indicado para você. E agradeço por vocês terem assistido o vídeo e estarem aqui comigo. O próximo vídeo, na semana que vem, nós vamos falar a respeito de alguns cuidados especiais que a gente precisa ter para realizar o controle de glicemia capilar e para ter valores bastante fidedignos. Então, espero vocês semana que vem. Um grande beijo e até semana que vem, gente.